Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Alguém diz amém por essa palavra? Se assenta aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus, amém? Irmãos, esse texto, eu acredito que é bastante conhecido de todos nós. Hebreus é um livro, assim, de extrema importância, como toda a Bíblia Sagrada. Porém, Hebreus é um livro que trata de muitas explicações, de muitos significados daquilo que nós vemos no Antigo Testamento. Na verdade, Hebreus é aquele livro que muito daquilo que você talvez lê no Antigo Testamento e não percebe ou não entende qual é a sua aplicação, Hebreus é o livro que explica isso. Hebreus é o livro que deixa claro para nós aquilo que o próprio autor de Hebreus diz que era sombra. Eram sombra das coisas que haveriam de vir. E muito daquilo que nós lemos aqui é interessante a gente observar. Se você ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, que é um célebre capítulo, e talvez aquele que nós mais conhecemos quando se fala do livro de Hebreus, esse capítulo 11 narra os heróis da fé. E é interessante, se você nunca leu ou não parou para perceber, em casa você leia com mais tranquilidade Hebreus capítulo 11. Esse é aquele capítulo que narra a história de homens que cumpriram, se assim eu posso dizer, um papel muito importante na história de Israel e na história da igreja de maneira em geral. Se você observar o capítulo 11, você vai perceber que aquilo que nós chamamos de capítulo da fé, ele nada mais é do que homens que ao longo da sua vida venceram. Pastor, venceram por quê? Venceram através da fé. Por isso esse é o capítulo dos homens, dos heróis da fé. Homens que venceram, que enfrentaram N situações, mas que romperam pela fé. E nós cremos e nós vemos isso na Bíblia, mas é interessante que a vida deles era extraordinária. Esse capítulo 11 não se encerra, se assim eu posso dizer, aqui no capítulo 11. O que nós vemos no capítulo 12 nada mais é do que uma continuidade do que foi começado a se escrever no capítulo 11. Por isso você vai perceber que a primeira palavra que aparece aqui no verso do capítulo 12 é portanto. Ou seja, isso é um elo de ligação entre aquilo que foi dito no capítulo 11 e que vai se dar continuidade no capítulo 12. Por isso, o escritor usa essa ideia de portanto, ou seja, a partir de tudo aquilo que foi dito no capítulo 11, nós vamos continuar a ideia no capítulo 12. E eu gosto sempre de observar e dizer que esse capítulo, essa simples expressão, portanto, nada mais é do que literalmente uma passagem de bastão. É como se o escritor estivesse dizendo para a gente assim: olha, até agora eu falei para vocês desses homens. Até agora eu citei para vocês a história de grandes líderes. Eu citei para vocês a história de homens que viveram extraordinariamente.
homens que tiveram a sua vida e as suas atitudes marcadas na história. E é interessante notar que o escritor diz que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. E eu gosto de pensar a respeito disso. Pense bem, irmãos, como é a Bíblia olhar e dizer assim: quem são esses homens? Como você pode falar a respeito deles? Qual é a síntese da vida desses homens? Homens dos quais o mundo não era digno. Imagina você encerrar a sua vida e lá no seu túmulo, a inscrição que ali vai estar, está dizendo assim: esse homem, o mundo não era digno dele. Eles viveram extraordinariamente. Viveram como homens que entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Viveram em obediência plena à vontade do Senhor. E isso é nada mais, nada menos que um reflexo da vida cristã. E aí no capítulo 12, a história que antes era narrada a respeito da vida deles, passou para as nossas mãos. E esse capítulo 12, agora não fala mais talvez da vida deles, mas da nossa vida. E aqueles homens que eram conhecidos como heróis da fé, entregaram para nós, deixaram para nós um legado, uma história. E isso é o reflexo do que é a vida cristã. A Bíblia diz que a corrida que nós devemos fazer é uma corrida com paciência. Pastor, como que é a vida cristã? Como que eu devo correr a minha carreira? Como que eu devo cumprir a minha carreira? Hebreus 12 está dizendo: como é que você corre? Com paciência. A vida cristã se parece mais com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Você já reparou quando um corredor ele vai correr uma corrida de 100 metros? Como que é? O que é a ideia ali? A velocidade. Sim ou não? Você já viu, por exemplo, o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo? Se eu não me engano, ele correu 100 metros em 9 segundos. Qual era a ideia dele ali? É ser o mais rápido possível. É vencer os outros adversários que estavam ao lado dele, que estavam correndo contra ele. Mas na vida cristã não é assim. Hebreus diz para nós: corramos com paciência. E é como uma maratona, e essa maratona tem vários obstáculos. A nossa vida é assim. A vida cristã é assim. Existem dias que você não vai exercer a mesma velocidade, você não vai imprimir a mesma velocidade, mas o que você não pode é parar. O que você não pode é desanimar. Então às vezes você vai correr, você vai permanecer, mas não na mesma velocidade. Porque a vida cristã é assim, é de passo em passo, é rompendo obstáculo por obstáculo, é sofrendo, mas é permanecendo, chorando, mas continuando plantando a semente. Isso é a vida cristã. E a ideia do texto é dizer para nós exatamente isso. O que esses homens enfrentaram, nós também vamos enfrentar. As situações difíceis que eles passaram, nós também vamos passar. Não adianta nós pensarmos que a vida cristã vai ser fácil, irmãos, porque não vai. Essa carreira, essa corrida que nos está proposta, ela é difícil. Existem situações adversas no meio do caminho. Existem guerras que nós vamos ter que enfrentar. E uma coisa que nós precisamos é alimentar a nossa perseverança. E o que é perseverança? É permanecer com esperança. Jesus, ao citar o capítulo 24, o Sermão do Monte, ou melhor, o Sermão Escatológico, Mateus 24, ele diz assim: aquele que perseverar até... O padrão que Jesus estabelece para a sua igreja é: eu e você precisamos perseverar até
João 16, Jesus diz: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende eu. O que Jesus está dizendo, irmãos? Primeiro ele diz para nós assim: você precisa perseverar, permanecer até. Só que ele deixa claro que para chegar até o fim você vai ter que suportar aflições. Ele deixa claro que para chegar até o fim você vai ter que passar por N situações que você talvez não vai querer. Mas o que nós precisamos? Suportar. A igreja, irmãos, ela não é precipitada, ela é perseverante. A igreja é um povo que aprendeu a permanecer. E o que nós mais vemos são pessoas que não permaneceram. Talvez se você olhar ao seu lado, você vai ver um sobrevivente. Alguém que resistiu várias situações e que está aqui. Alguém que suportou situações que qualquer outra pessoa não passaria, mas ele permaneceu. Mas se você olhar também à sua volta, você vai ver que muitas pessoas voltaram para trás. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Muita gente não suportou o peso de ser povo de Deus. Muita gente não suportou o peso da sua luta e retrocedeu, voltou atrás. Talvez você conheça amigos que na sua caminhada cristã ficaram no meio do caminho. Você conhece parentes que hoje não estão aqui, que voltaram atrás. Mas eu louvo a Deus por você que está aqui essa noite. Você permaneceu, você perseverou, meu irmão. E eu quero dizer para você nessa noite: permaneça firme. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem dias que dá vontade da gente jogar tudo para o ar e dizer: Deus, eu não quero mais. Mas você, como diz Hebreus, não foi chamado para voltar atrás. Você não pode aceitar, como muitos, deixar a caminhada cristã. Hebreus capítulo 10, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Quem somos nós? Os que creem e são salvos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Irmão, retroceder é ser destruído. Voltar atrás é ser destruído. Voltar atrás é perecer. Lembra do povo no deserto? Irmão, eu acredito que ninguém, nem nós, talvez vamos vivenciar o nível de milagre, de experiência viva com Deus, que Israel viveu no deserto. Dificilmente alguém vai ter história para contar como aquele povo teve. O que eles experimentaram no deserto era algo extraordinário, incrível. Maná descia do céu. A roupa desse povo não acabava. O sapato também não furava, não acabava. Só que a Bíblia diz, sabe o que Israel fez? Eles olharam e disseram assim: Moisés, a gente tem saudade. Saudade do quê? Dos pepinos, dos alhos, das cebolas que a gente comia onde? No Egito. Irmão, o que Israel está fazendo, sabe o que é? Olhar para onde? O que Israel está fazendo é murmurar no meio do caminho. E sabe o que a Bíblia diz? Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Muitos deles morreram no meio do deserto. Muitos deles pereceram no meio do caminho. Por quê? Porque não suportaram. Viveram experiências incríveis com Deus, mas foram destruídos. E sabe o que muita gente tem feito? Tem transformado o seu deserto na sua sepultura. Muita gente tem transformado os seus dias difíceis naquilo que vai matar ele mesmo, que vai destruir a sua própria vida. Por quê? Porque não permaneceram.
E eu não quero dizer para você, como já garanti, porque o próprio Jesus disse isso, que vai ser fácil. Não vai ser. Mas você precisa aprender e entender uma coisa: escolha perseverar. Escolha continuar no caminho. Pastor, é difícil, mas não existe outra saída. O mundo está clamando para nós várias opções. O mundo está gritando para nós vários caminhos, várias alternativas, vários atalhos, enquanto na verdade o próprio Jesus disse: só há um caminho, e Ele é o caminho. Se você quer permanecer, só há alguém que você pode olhar, e o seu nome é Jesus. Agora perceba que Hebreus deixa claro para nós, ele narra para nós 3 direções. Quantas direções? 3 direções. Ele deixa claro: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Como eu disse, você percebe que o texto está conectado ao capítulo anterior. E quando a Bíblia fala dessa nuvem de testemunhas, o que o escritor está dizendo é a respeito dos heróis da fé. Quem é ou quais são essas pessoas? Esses homens citados no capítulo 11. Eles são essa nuvem de testemunhas, essa tão grande nuvem de testemunhas. E eu acho interessante, porque a primeira direção que o escritor dá é: você quer permanecer a sua carreira? Você quer continuar até o fim? Você quer perseverar até o fim da sua caminhada? Você quer correr com perseverança? Lembre-se desses homens. Ele olha para nós e diz assim: olhe bem para a vida deles. Olhe bem para esses exemplos que foram citados aqui. Olhe bem para aquilo que eu estou dizendo para vocês. E nós precisamos olhar para essas histórias, não como histórias perfeitas, mas inspiradoras. Se você começar a observar, você vai ver. Abraão, um dos homens citados aqui, foi um homem chamado por Deus, sim ou não? Sim. Abraão recebeu um comissionamento divino, sim ou não? Sim. Abraão foi um homem que está aqui, listado, narrado nos heróis da fé? Sim. A história dele nos ensina, sim ou não? Sim. Esse Abraão é um dos homens, por exemplo, que nós devemos olhar e perceber. Um homem que ouviu a voz de Deus apenas uma vez foi suficiente para ele obedecer. E Hebreus está dizendo: olhe para ele. Ele recebeu um chamado divino e não teve medo de obedecer. Esse homem é um exemplo para nós de obediência. Um homem que teve a coragem de largar tudo por causa de uma palavra de Deus. E eu quero que você pense: como deve ser, irmãos, estar bem estabelecido com casa, com família, com bens, e de repente uma voz soar no seu ouvido e dizer assim: larga tudo e vai para a terra que eu estou te mostrando. Vai para a terra que eu te mostrarei. Onde é? Eu vou te mostrar. Abraão era um exemplo de um homem que obedeceu à voz de Deus, abriu mão de tudo, era um peregrino, um homem que obedeceu e disse: não, eu vou aonde o Senhor me mandar. Ele era um exemplo, e nós precisamos ter um homem como esse, como exemplo. Outro homem citado aqui, Moisés, um homem que Deus levantou para ser um libertador, um homem que Deus disse para ele assim: levantei você para libertar a nação de Israel, para tirar o meu povo desse cativeiro. Um homem que teve experiência com Deus
a voz de Deus. Se você pegar o final do livro de Deuteronômio, você vai ver que a Bíblia diz que não existiu um homem que falasse com Deus como Moisés falava, como alguém fala com o seu amigo. Pense o que é isso. Ninguém naquele tempo olhava para Deus e conversava com Deus como esse homem. É um exemplo, uma inspiração. E o escritor está dizendo, ele também faz parte dessa nuvem de testemunhas. Agora uma coisa precisa ficar clara, irmãos. Todos esses homens citados aqui eram inspiradores, mas não eram perfeitos. Todos esses homens citados no capítulo 11, todos eles não eram modelos de perfeição, mas de inspiração. E é um grande segredo para nós, porque a Bíblia deixa claro que nós devemos olhar para o passado e retirar do passado essas referências. Sabe qual que é o nosso erro? É que muitas vezes a gente tem uma frase, e talvez eu já repeti, e você já repetiu isso várias vezes. A gente diz assim, não olhe para o homem, sim ou não? Só que a Bíblia diz que nós estamos cercados de nuvem de... O que a Bíblia está dizendo é, está vendo esses homens? Eles são inspiradores da história deles. Tudo que fizeram deve ser visto, deve ser analisado e levado em conta. Agora entendam uma coisa, não eram perfeitos. Abraão mentiu. Moisés desobedeceu, batendo na rocha. Todos esses homens citados aqui, a Bíblia nunca escondeu os seus pecados. E não é porque a Bíblia revela os seus pecados que ela esconde que são referência para nós. Por quê? Porque a nossa mania de pensar e de dizer assim, olha, não olha para o homem não, porque ele é falho, e ele é. Eu sou, você é, eles foram. Agora, esses pecados, esses erros, não fizeram com que esses homens deixaram de ser homens de Deus. Os erros deles não fizeram com que a Bíblia não pedisse para que olhássemos para eles, para que pensássemos a respeito das suas vidas, para que tomássemos eles como referências. Irmão, tem um texto, e nós citamos aqui esses dias. Quando Pedro e João estão diante daquele paralítico, no Templo Formosa, em Atos capítulo 3, aquele homem mendigava, e há uma fala que mexe muito comigo. Pedro e João olharam para eles e disseram assim, olha para nós. Olha o que esses homens estão dizendo, irmão. Eles olham para aquele paralítico e dizem assim, uma coisa a gente pode fazer. O quê? Olha para nós. Perceba bem o que eles estão dizendo. Eles não disseram assim, olha para o templo, olha para qualquer outra coisa, não. Eles bateram no peito e disseram, olha para nós. E eu fico a pensar, e eu oro por isso, para que a gente tenha a mesma audácia, a mesma coragem de dizer assim, se tem alguém que você pode olhar, é para mim. Você teria coragem de dizer isso? Olha para mim. Outro homem, citando o Novo Testamento, ele disse, Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou. Paulo tinha pecado, sim ou não? Paulo tinha erros,
Paulo tinha falhas? Tinha. Mas ele disse: olha para mim. Mas por quê, Paulo? Porque se você olhar para mim, você vai andar como Jesus. E a nossa geração, escute bem, a nossa geração, ela recebeu referências. A nossa geração, nós que hoje estamos aqui, temos homens que nós podemos olhar, mulheres que nós podemos olhar e nos espelhar. E essa não é a grande questão. Qual é, pastor? O que me preocupa é se a próxima geração vai ter alguém para se referenciar. A minha preocupação é se os meus filhos, os meus netos, os seus filhos, os seus netos vão ter alguém onde eles podem olhar e se espelhar. Se eles vão ter, como nós tivemos, uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu quero que você pense essa noite, que assim como nós podemos olhar para trás, e talvez você teve uma referência na sua casa, de um homem, de uma mulher de Deus, e hoje você está aqui. O que eu quero que você entenda é: você é uma referência para a próxima geração. Vão poder olhar para você, ou você vai poder dizer: olhe para mim, porque assim como Cristo é, eu imito a Ele, eu faço como Ele, eu ando como Ele. Se nós temos quem olhar, nós deveríamos entender que mesmo tendo falhas, sendo pecadores, a graça de Deus está sobre nós, a presença do Espírito está sobre nós. Irmãos, nós precisamos nesses dias nos tornar uma referência de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que alguém vai poder olhar para a sua vida e andar igual a você, e falar igual a você, se vestir igual a você, se comportar igual a você. Porque nós também somos testemunhas. E a grande questão é se somos fiéis ou não, se somos imitáveis ou não, se a nossa conduta é bíblica ou não. Independente das nossas falhas e dos nossos erros, independente daquilo que fazemos, nós precisamos entender: estão olhando para nós. E eu não me estou dizendo só do mundo, eu estou dizendo da sua casa, estou dizendo dos seus filhos, estou dizendo daqueles que olham para você, tem a vontade de dizer assim: poxa, eu queria ser como ele. Eu acredito que a coisa mais bonita que tem para um pai ou para uma mãe é o filho chegar para ele e dizer assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Nós tivemos referências, mas será que a nossa geração será uma referência? Será que nós vamos ser um modelo para aqueles que estão vindo? Será que alguém ao olhar para mim vai dizer assim: me cite um modelo de oração? Eu conheço um. Me cite uma referência de intercessão? Eu conheço um. Me cite uma referência de pai, de mãe? Eu conheço um. Quando o profeta andava em 2 Reis, só por ele andar e passar naquela cidade, aquela mulher olhou e disse: eu sei que aquele homem que vai ali, ele é um santo homem de Deus. Não havia trocado uma palavra com aquela mulher, não havia dito nada, mas só de ele passar na rua, ela olhou e disse assim: ele é um santo homem de Deus. Quando Deus olha para a terra, sabe o que é que Deus diz de Jó? Esse homem é íntegro, justo, reto
e se desvia do mal. Sabe o que Jó se tornou? Quem estava falando dele não eram os homens, era Deus. Deus tomou aquele homem como modelo de justiça, de integridade, de retidão. E se Deus olhasse para essa igreja essa noite, você seria modelo de quê? Você seria referência de quê? Olhar para os nossos erros e para as nossas falhas é inevitável, porque nós somos cheios disso. Mas uma coisa é certa: nós precisamos nos tornar as testemunhas dessa geração. Nós precisamos nos tornar os homens e as mulheres que vão ser instrumentos de Deus nesses dias. E o Espírito de Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de nós entendermos sobre gerações, sobre o que nós temos construído enquanto igreja e povo de Deus, sobre o que nós temos preparado para aqueles que estão vindo. Hebreus deixa muito claro: olhe bem para esses homens dos quais o mundo não era digno, eram falhos, pecadores, mas eram instrumentos de Deus. Só que Hebreus olha e diz assim: esses homens também, além de tudo, tinham um modelo maior. E por isso ele diz assim: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Esse é o modelo, não só nosso, mas deles também. Olhando para Jesus. E há uma tradução que diz assim: olhando firmemente, com os nossos olhos fitos em Jesus. A expressão é muito clara. E quem é esse Jesus? Autor e consumador da fé. Quem é esse Jesus? Aquele que começa e termina a carreira. Aquele que começa e termina a nossa caminhada. E eu sei que ter referências é bom e é positivo, mas em algum momento da sua caminhada você pode se decepcionar com a sua referência. Em algum momento da sua caminhada, esses homens e essas mulheres que você talvez olhe, podem te decepcionar. Mas esse aqui, meu irmão, jamais. Esse Jesus, jamais. Eu nunca vi alguém olhar para ele e dizer assim: Jesus me decepcionou. Eu nunca vi alguém olhar para ele e dizer assim: ele não fez o que eu esperava. Ele não era quem eu esperava que ele era. Os homens, sim, esses podem falhar e errar. Jesus não. Por isso a Bíblia deixa muito clara: se tem alguém, sim, que você deve olhar, ou também que você deve olhar, é para Jesus. Sabe por quê? A salvação começa com Ele.
você não está aqui porque quis simplesmente. Você não começou a carreira cristã porque quis simplesmente. Você não aceitou a Jesus simplesmente porque você quis. Não, pastor, não. Porque a Bíblia diz que Ele é quem nos encontrou. Ele é quem nos salvou. Por isso a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Quem escolheu você foi Ele, para começar a história. Você não valia nada, sujo, imundo, um maltrapilho espiritual, e Ele escolheu você. Ele começou, Ele é o autor da caminhada. Mas além de ser o autor da caminhada, Ele é aquele que nos sustenta nessa caminhada. E somente se você for sustentado por Ele na caminhada, é que você chega até o fim. Por isso Ele é o consumador da fé. E é por isso que se em algum momento dessa trajetória, se em algum momento dessa carreira, você tirar os olhos de Jesus, você vai perecer. É por isso que em algum momento da sua trajetória, se você tirar os olhos dele, você começa a fazer exatamente o que o texto diz: a cair no embaraço. Irmãos, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós começamos a nos envolver com o pecado. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, a única coisa que vai te atrair é uma vida de pecado. E sabe o que o texto diz? Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Há uma distinção entre embaraço e pecado. A primeira coisa que a Bíblia diz é: deixemos o embaraço. E embaraço são coisas imperceptíveis muitas vezes. E por que a Bíblia diz isso? Tente caminhar com os seus pés amarrados, para ver se você consegue. Você pode conseguir com muita dificuldade. Vocês lembram daquela brincadeira? Antigamente tinha corrida no saco? Quem lembra? Qual que era a ideia? Correr dentro de um saco. Era fácil. Você já viu? E era até engraçado, porque muita gente, quando começava a correr, ia aí. Por quê? Porque tentava imprimir uma certa velocidade para ganhar a corrida, só que como seus pés não estavam livres o suficiente para correr, a pessoa acabava caindo. E é isso que o texto está dizendo. O pecado é a queda, o embaraço é o empurrão. O pecado é cair, é transgredir a lei. O embaraço é aquilo que te empurra para a queda. Porque em algum momento você tirou os olhos de Jesus. Pastor, e o que é embaraço? E a gente precisa entender. Você não começa pecando, você começa se embaraçando. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém. Nenhuma queda é assim, no estalar de dedos. Não. Ninguém deixa de ser o que é do dia para a noite. Não. Em algum momento houve-se um embaraço. Alguma coisa pequena que cercava os seus pés e atrapalhava a carreira, a caminhada cristã. O embaraço pode ser uma mensagem. O embaraço pode ser um olhar indiscreto. O embaraço pode ser uma conversa simples.
despretensiosas. O embaraço pode ser um por ti, coisa simples. O embaraço pode ser uma palavra não pensada. Ele não é a queda em si, mas é aquilo que nos empurra para ela. E o texto deixa muito claro: deixemos todo o embaraço. Observe bem as pequenas coisas. Cantares diz que aquilo que danificava a vinha eram as raposinhas. Aquilo que destruía a vinha do noivo eram as raposinhas. E o que é isso? Por isso que o texto diz, no diminutivo, eram coisas simples, pequenas demais, que talvez não era digna de uma confiança, de uma importância. E é aquilo que destrói, é aquilo que acaba nos levando a uma vida de pecado. E tudo porque em algum momento nós deixamos de olhar para Jesus. Salmo 34, verso 5 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Se você quer permanecer de pé, é olhando para Jesus, porque quem olha para Jesus anda na luz e não se embaraça. Então, se tem alguém que você precisa olhar constantemente, é para a face de Jesus. Você quer deixar de viver uma vida de embaraço, uma vida de pecado? Olhe para Ele. Levante os seus olhos, olhe para o céu, contemple a face de Jesus. Se você quer viver na luz, andar na luz, é olhando para Jesus. Não tem outro método, irmão. Não tem outro jeito de permanecer de pé, a não ser olhando para o Senhor. Não tem outro jeito de resistir aos impulsos da nossa carne. Não tem outro jeito de vencer, se não for olhando para o nosso Mestre. Se não for observando o que Jesus está fazendo. O pecado nos rodeia de perto. Não ache você, não pense você, que nós estamos imunes a isso. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade só para tragar alguém. E é uma oportunidade, é uma brecha só. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos permanecer na carreira até o fim, se nós queremos perseverar, nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Você olha para mim, e eu sei que em algum momento eu posso decepcionar você. Eu sei que em algum momento eu posso errar e eu posso falhar. E eu sei que posso te inspirar, mas perfeição você encontra nele. A certeza de que você vai permanecer de pé é seus olhos nos céus. A igreja não é perfeita. Homens não são perfeitos. Existe sim muita coisa em nós que precisa ser transformada. Existe muita coisa nos líderes que precisam ser transformadas. É claro que existe. Nos nossos relacionamentos existe, óbvio que sim. Mas quer permanecer de fato? Olhe para Ele. Permaneça com seus olhos nos céus. A resposta virá dele. A força que você precisa virá dele. O alimento que você precisa virá dele. A força para caminhar mais um pouco
virá dele. Só que o texto também diz que Jesus, pela alegria que estava preparada para ele, estava proposta a ele, ele suportou a cruz. Ele desprezou a afronta e ele assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus era plenamente Deus, mas ele era plenamente homem. E sabe o que o texto diz? Que motivava Jesus a alegria que estava proposta, preparada. Essa é a terceira direção que Hebreus deixa para nós. Primeiro ele diz: olhe para essa nuvem de testemunhas. Olhe bem, fixamente para Jesus. Mas olhe para frente. Olhe para o quê, pastor? Assim como Jesus sabia que algo lhe esperava. E o que é que esperava? Diga comigo, alegria. Ah, você disse muito fraco. Alegria. A alegria estava proposta para ele. Por isso a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, lá em cima. Jesus também terminou a sua carreira, terminou o seu propósito, recebendo a sua coroa, a alegria que estava proposta, o prêmio. E a Bíblia diz que, porque ele obedeceu a Deus, Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Sabe uma coisa que nós não podemos perder? A expectativa do fim da corrida. Todo corredor, ele espera uma coisa: chegar no fim. Todo mundo que corre espera alcançar. Ninguém corre, ninguém começa uma corrida para ficar no meio do caminho. Ninguém se prepara, talvez anos e anos, para ficar na metade do caminho. Eu nunca vi ninguém se satisfazer, ficar alegre porque chegou na metade do caminho. Uma coisa que você não pode é perder a expectativa do prêmio. Uma coisa que você não pode é perder a esperança daquilo que está preparado para nós. Paulo vai dizer que todos que correm no estádio, correm por uma coroa que é corruptível, vai acabar. Mas nós corremos por aquilo que é incorruptível, que não vai passar, que não vai acabar. Quando eu olho para tudo que eu enfrentei, quando você olha para tudo que você enfrentou, quando você olha para o seu presente e você pensa assim, não suporto mais, Hebreus convida você a olhar para frente e dizer: lembra do que está preparado para você. Jesus suportou a cruz. Ele suportou a cruz. E sem cruz não há coroa. Então, entenda, vai existir dificuldade. Como eu já disse, reitero aqui. Na corrida, na carreira vai existir obstáculos. Mas lembre-se, olhe para frente. Há um alvo que nos espera. Há um prêmio que nos aguarda. Há uma coroa preparada para nós.
E isso deveria nos motivar a não desistir. Isso deveria nos motivar a olhar de novo, a resgatar o nosso ânimo e a permanecer na corrida, a permanecer de pé, caminhando na vida cristã. Filipenses capítulo 3, verso 14, Paulo diz: eu prossigo para o alvo. O alvo nunca está atrás, sempre está. Eu prossigo para o alvo, a fim de receber o que, Paulo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: eu sofri chibatadas, naufrágios, me arrebentaram, prisões, mas eu prossigo para o alvo. Por que, Paulo? Eu não paro porque eu sei que existe algo que Deus preparou para mim. E é um texto célebre na Bíblia. Jesus, em João capítulo 14, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Porque, Jesus, na casa de meu Pai há não só uma, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. O que é isso? Prêmio, alvo. Existe um lugar que nos aguarda, que nos espera. Irmãos, é impossível prosseguir sem propósito. É impossível permanecer sem olhar para aquilo que está diante de nós. A alegria que, assim como estava proposta para ele, para Jesus, e através de Jesus ele preparou para nós também. Jesus certamente é o nosso alvo, é o motivo da nossa jornada. Mas ele deixou claro, muito claro para nós, daquilo que nos aguarda. E você pode ter entrado aqui dentro essa noite com muitos motivos para desistir. Você pode ter entrado aqui dentro essa noite com muitos motivos para parar. E eu quero dizer para você nessa noite, existem 3 direções que você deve olhar. Olhe para trás e veja quem já venceu. Olhe para Jesus e veja que ele venceu. E olhe para frente e veja que você também vai vencer. Olhe para frente e veja que você pode suportar por algo muito maior. Olhe para frente e veja que o prêmio está preparado para aqueles que permanecem até o fim. Aqueles que, como Jesus, vão suportar a sua cruz. E escute bem, ele não vai arrancar ela dos seus ombros. Ele não vai tirar ela das suas costas. Ele não vai dizer para você assim: olha, vou te dar um leve aqui, vou te ajudar. Não. Ele diz para você: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, vem e siga-me. Eu sei que ela está sobre os seus ombros, mas lembre-se, quem suporta a cruz tem alegria preparada. Quem suporta a sua cruz, quem suporta as suas dores, quem vence as suas dores, existe um lugar preparado para nós. O Evangelho, irmãos, é sobre renúncia. O Evangelho é sobre suportar as nossas dores. A vida cristã é sobre homens que entenderam que não existem derrotados, existem desistentes. Existem homens que pararam no meio do caminho, mulheres que pararam no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para parar, para retroceder. Levante os seus olhos e olhe para frente.
Olhe para aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. E isso é muito maior. É muito maior do que as dores do caminho. É muito maior do que as pelejas e perseguições que a gente passa. Nada se compara com a glória que está preparada para nós. Sabe o que Paulo diz? O peso das tribulações dessa era presente não se compara. A nossa leve e momentânea tribulação, o que Paulo está dizendo ela é leve. Por quê, Paulo? Porque Jesus disse assim, que Ele não nos dá um fardo que nós não conseguimos suportar. Então ela é leve, ela é momentânea, por quê? Porque vai chegar o momento que ela vai ter o seu fim. Vai passar. E tudo isso, esse peso que é leve e que é momentâneo, não se compara. Ou seja, existe algo que é incomparável. O que é isso, pastor? É a alegria que nos está proposta. Essa alegria é incomparável. Esse prêmio é incomparável. É muito maior.